Vai agora direto para Brasília falar com o jornalista Estênio Dan. Eu conversei com vários líderes de oposição, né, e eles estão assim muito felizes, muito eufóricos, né? Teve um deles que me disse assim: o mais otimista não jamais iria prever o que está acontecendo hoje no Supremo, né? Esse mesmo, no caso um parlamentar, um deputado, ele disse o seguinte, que esse voto que ainda não acabou, né, estava sendo proferido pelo único juiz de carreira, né, porque os outros 10 membros, eles vêm da advocacia, né, eles são advogados, e que isso era uma verdadeira aula para quem cursa direito e para quem é formado em direito, né. Então a euforia muito grande da oposição aqui em Brasília, né, no sentido que eles não esperavam nem metade do que está sendo esse voto proferido pelo ministro Fux, né? A outra é justamente isso que vocês têm tão bem comentado aí, né? A esperança que esse voto, né, que consolida tudo que a oposição vem falando desde o início desse inquérito, né? Outra palavra que eles usaram aqui é de destruição, né? Que o voto do ministro Fux destruiu muitas narrativas, muitos argumentos usados, inclusive, pelos seus pares. Então, assim, o clima aqui em Brasília, diferentemente do que nós esperávamos hoje pela manhã, de ser um clima muito quente, isso foi revertido para um clima muito ameno e de euforia por parte da oposição. Estênio, o tempo jurídico é diferente, assim, as implicações jurídicas desse voto vão demorar mais. As implicações políticas podem ser mais rápidas. Você viu no Congresso hoje, sentiu aí na sua apuração, se a disposição dos líderes de oposição e até mesmo dos líderes de governo mudou com relação à pauta da anistia? Na realidade é o seguinte, nós temos aqui tanto a anistia como o julgamento do Supremo, como a CPMI do INSS, né? A CPMI, ela acontece nas segundas e sextas-feiras. O julgamento está ocorrendo desde a semana passada, né? Onde teve um caso interessante, né? Tanto o presidente do Senado como o presidente da Câmara, eles colocaram votação, teve votação, mas votação virtual. O que quer dizer isso? Quer dizer que o parlamentar ele não precisa estar no plenário. Isso foi uma manobra tanto do presidente da Câmara como do Senado, para que não houvesse discursos inflamados, né? Para repercutir o caso, né? Isso foi realmente duramente criticado, certo? Pelos líderes, principalmente da oposição, né? E a cada dia eles contam um voto, eles contam o melhor momento para que isso, no caso, a pauta da anistia seja colocada em pauta. Mas, pelo que eu comecei, a colocação, mesmo com a resistência do presidente da Câmara, é irreversível. Foi isso que eles me falaram. Então, peraí, só para deixar ainda mais didático para o nosso ouvinte. A disposição hoje dos líderes dos partidos e também da presidência da Câmara é qual mesmo? O presidente da Câmara ainda resiste em pautar, tá, certo? Mas os líderes de oposição dizem que tem mais de 300 votos, né? E que um não pode mais do que 300. Foi isso que eu vi de um deputado hoje, né, de oposição. Um deputado, no caso do presidente, ele não pode mais do que 300 deputados. Né? Então eles acreditam que será pautado. Eu estou vendo aí os corredores vazios, aí de onde você está. Brasília está parada assistindo o julgamento? Não, na realidade eu estou no Senado Federal, aqui perto aqui é o Salão Azul, que é onde fica o Senado, né? Isso aqui é um túnel que leva para os gabinetes dos senadores, né? E realmente pelo horário, os senadores, eles não teve plenário hoje, né? Então muitos já foram, né? Tá tranquilo aqui tá todo mundo ligado na TV, né? Na realidade, as pessoas estão assistindo, acompanhando, né, o longuíssimo voto do ministro Fux, né? Mas assim, todo mundo analisando, como eu digo, muito esperançoso, né? Que eles esperavam uma certa reação do ministro, mas jamais uma reação com um voto tão longo e tão fundamentado. E eu fiz até uma pergunta, né? Gente, vocês acham que esse voto influencia os demais? Aí um jurista, uma pessoa muito
muito ligada no Supremo, ele me disse o seguinte: esse voto não muda em nada os votos seguintes, mas constrange e muito a corte.